E a partir de agora, aqui no programa Manhã Brasil, eu tenho aí o prazer de conversar com o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, aqui em Campinas. Dr. Leôncio, bom dia, seja bem-vindo ao programa Manhã Brasil. A vocês também um bom dia. E doutor, hoje aqui no programa nós estamos falando aí sobre distúrbios visuais. E com certeza o senhor já deve ter escutado de algum paciente do senhor: nossa, faz tanto tempo que eu não faço a minha visita no oftalmologista, não venho fazer a minha consulta. Por que que os brasileiros têm essa mania de deixar para depois, doutor? Realmente é muito importante. Não é só o brasileiro, viu? Não. A própria Organização Mundial de Saúde coloca a falta do uso do óculos, a necessidade do uso do óculos como uma causa muito importante de deficiência visual. Sim. Né? Porque muitas vezes você, usando óculos, você tem a sua visão restaurada. Você utilizando a correção ótica, seja com óculos ou com lente de contato, você corrige a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, você vai ter um melhor rendimento escolar na criança, um melhor rendimento no trabalho, uma melhor dirigibilidade. Então a correção ótica, o uso da correção ótica é sempre algo muito importante para a qualidade de vida, porque essa está intimamente relacionada com a visão. A visão é 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente. 85%? Exato. Muito bom. E quais são aí os problemas, vamos começar pela infância, ok? Os problemas mais comuns que as crianças sofrem na infância. Bom, a criança não sabe referir à mãe se ela está vendo embaçado ou não. Sim. Né? O universo dela, o paradigma dela, não permite. A criança daí é colocada na escola, às vezes vai e começa a não competir com os amigos porque ela não está enxergando. Então muitas vezes ela se aproxima da TV, ela sente lacrimejamento, dor de cabeça, entorta a cabeça para um dos lados, está tentando buscar uma visão melhor. Portanto, o primeiro exame, esquecendo aquele teste não esquecendo o teste do olhinho que é feito ainda no berçário, e outros exames que a gente pode ver antes, o primeiro teste da acuidade visual é muito importante na hora, um pouco antes da criança ser alfabetizada, ali em torno dos 3 anos e meio aos 4 anos de idade. E o senhor disse, né, tem algumas crianças, doutor, isso é muito normal, por jogar videogame, ficar muito tempo em frente ao computador. Quando a visão começa a dar aí alguns sinais, vai aproximando cada vez mais aí da TV, do computador, e muitas vezes os pais acabam percebendo isso, né? Hoje o mundo moderno, com todas as engenhocas eletrônicas, ainda vai nos mostrar alguma alteração que a gente vai ter na nossa raça, nos humanos, né? Uhum. O comportamento aí, nós estamos vendo que as gerações estão mudando, era Y, hoje nós já estamos na geração touch, ou seja, cada vez a interatividade com a tecnologia da informação aumenta. A criança, muitas vezes ela se aproxima de um tablet, de um celular, porque o braço dela é pequeno, é curto. Sim. Né? Uhum. E nós não sabemos se esse uso precoce e com alta carga horária de uma visão proximal não vai levar a um boom de miopia no futuro. Na medicina, muitas vezes leva-se 10, 15 anos para a gente ter alguma alteração. Entendi. Os países do Oriente, onde a raça já predispõe a uma certa miopia, já parece que está assistindo a isso, é o que a gente tem visto nos nossos simpósios, nos nossos congressos. Mas temos que estar alertas. Sem dúvida, e não há como o pai muitas vezes negar ao filho o acesso à tecnologia da informação. E a doença, assim, né, os distúrbios visuais que acontecem, que ocasionam aí nos adolescentes, o que é mais comum, doutor? Vamos chamar os distúrbios refracionais, a necessidade do uso de óculos. Ok. Nós temos nos adolescentes já a miopia e o astigmatismo. A hipermetropia dá-se um pouco antes. A hipermetropia com o crescimento, como ela é um olho menor no diâmetro anteroposterior, às vezes a criança crescendo, o olho cresce, aumenta nas suas medidas e o grau diminui.
A miopia é justamente o oposto, né? O olho já é maior, a criança cresce, tem o estirão, né? E o grau aumenta. E o astigmatismo é um problema de curvatura dos eixos, de medidas da córnea, muitas vezes, diferenciais, e que hoje está piorando também crescentemente, devido ao hábito de coçar. Os nossos olhos não devem ser estimulados e coçados, porque hoje nós temos um grande número de crianças aí com quadros alérgicos, seja pulmonar ou sejam otorrinolaringológicos, que também afetam olhos. De 10 alérgicos com rinite, quadros, nós temos 7 que têm também alergia ocular, manifestações oculares. E o ato de coçar pode predispor e aumentar o astigmatismo, independente da miopia ou da hipermetropia. E já que o senhor tocou no assunto, a questão, né, de coçar os olhos, teve um ouvinte, doutor, que fez a seguinte pergunta. Ele se chama seu José Carlos, que a preocupação que ele tem é sempre a maneira aí dele estar coçando os olhos. E ele quer saber se isso pode transmitir doenças nos ônibus e outros lugares. O que fazer quando os olhos coçam muito? Tem alguma solução? O ideal é primeiro buscar uma consulta oftalmológica, né? A porta de entrada para a saúde ocular é a consulta oftalmológica. Tá. Nós não devemos usar óculos de farmácia, óculos de fábrica. Nós temos que buscar que a consulta oftalmológica ela compreende toda a saúde ocular, é um exame ocular mais complexo, não é só ver o grau ou ver quanto enxerga. Ele pode ter uma manifestação alérgica, o tratamento das alergias tem colírios específicos, o oftalmologista é o profissional capacitado para diferenciar o tipo de alergia e qual seria o melhor colírio. E muitas vezes uma compressa fria, uma lágrima artificial, que são, vamos dizer, colírios ou atitudes de um domínio público, podem ser utilizados, mas podem não ser efetivos. Para ter um tratamento com colírios antialérgicos, ele deve buscar uma consulta oftalmológica. Mais uma pergunta de uma ouvinte. Ela disse que compra óculos de grau pronto. Óculos que vende em farmácia, enfim. Isso pode ser usado, é correto ou não? Isso pode ser utilizado emergencialmente. Ok. Né? O óculos que vende hoje nas bancas de revista, nas farmácias, em livrarias, é aquele óculos para depois dos 40 anos, da presbiopia, onde se você sair de casa, você vai para outra cidade, trabalho, se você já tem mais de 40 anos, precisa de um óculos de leitura, você esqueceu o óculos, você não vai trabalhar. Sim. Você não vai conseguir ler. Não. Então, emergencialmente, você vai lá, compra um óculos baratinho e resolve o problema, mas não deve ter um uso contínuo. Porque esses óculos aí, da economia informal, eles tratam os dois olhos da mesma maneira. Eles não têm astigmatismo, eles não têm centro óptico, são de plástico, com uma qualidade óptica indesejada. Entendi. Eu não diria porque ela está tratando dos seus olhos e lembrando mais uma vez que o nosso relacionamento com o meio ambiente é dado 85% pela visão. Ela está pulando consulta, ela está pulando exame, numa consulta oftalmológica é descoberto se a pessoa está desenvolvendo catarata, se tem glaucoma, se tem outras doenças oculares que podem, inclusive, levarem ela à cegueira. Isso tudo está sendo mascarado por ela faltar à consulta oftalmológica. Mais uma ouvinte, doutora, a Regina Camargo, lá da cidade de Valinhos, disse o seguinte, ela teve um quadro de toxoplasmose ocular. Ela quer saber se isso tem cura ou só tratamento. A toxoplasmose pode atingir distintas estruturas oculares. Se ela for na mácula, se ela for na retina, na periferia retiniana, se ela já teve a manifestação ocular da toxoplasmose, isso só o exame pode nos revelar e direcionar. Doutor, algumas pessoas têm medo de ir ao oftalmologista. Eu tenho aflição, tenho medo de pingar o colírio. Eu gostaria que o senhor falasse o porquê existe esse medo e explicasse para o ouvinte da Rádio Brasil a importância de fazer essa consulta periodicamente,
Porque como o senhor disse, já frisou aqui mais de 2 vezes, 85% da nossa relação com o mundo depende da nossa visão. É fundamental. As pessoas não sabem pingar colírio muitas vezes. O brasileiro tem esse hábito da automedicação, de achar colírio uma aguinha qualquer, né? Nem sempre a consulta oftalmológica vai causar algum desabor. Eu diria para você que as pessoas podem não gostar de usar óculos. Sim. Mas será que elas preferem não enxergar? Qual é o problema de usar óculos ou de ter uma correção óptica, de usar uma lente de contato quando isso é possível, ou mesmo da cirurgia refrativa para corrigir tudo isso? É verdade. E, doutor, depois dos 40 anos, né, o senhor comentou aqui a questão da vista cansada. O que dizer, muitas vezes, para o ouvinte da Rádio Brasil? O senhor disse aí, você prefere não usar óculos ou prefere não enxergar? Então, é necessária essa visita ao oftalmologista. Eu acho que a gente essa preguiça tem que ser deixada de lado, né? Sem dúvida. O fato da pessoa, não tem como. Ela pode ter 40 anos, estar conseguindo enxergar, pode falar que a vozinha dela enfia linha na agulha e tem 85 anos, e achar que isso é correto, e não é. Provavelmente essa paciente de 85 anos que está enxergando de perto, não está enxergando de longe e está com catarata. Então, sempre é necessário a consulta oftalmológica. E fundamental nas pessoas que têm doenças associadas, como a hipertensão arterial, ou diabetes, que são doenças que levam a sérias complicações da visão e muitas vezes irreversíveis. Ou seja, ser diagnosticado precocemente resolve, muitas vezes, o problema, né? Sem dúvida. A prevenção ainda é o melhor remédio em toda a medicina. As pessoas que trabalham com ar-condicionado, qual o prejuízo que isso traz para a visão? Muitas vezes, o ar-condicionado torna o ar mais rarefeito e essas pessoas acabam tendo uma necessidade de reposição lacrimal, principalmente as pessoas que utilizam também lentes de contato. Quais são os cuidados que o ouvinte da Rádio Brasil, você que está sintonizado neste momento, estamos conversando aí com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista do Instituto Penido Burnier aqui em Campinas, as pessoas que usam lente de contato, os cuidados, que muitas vezes isso pode trazer doenças também, né, doutor? Na lente de contato é fundamental o cuidado, a boa higiene, a asepsia, a limpeza da lente de contato, a asepsia das mãos antes de tocar a lente ou manipular a lente aos olhos. Isso evita todas as infecções. As pessoas que notam que estão usando lente, o olho está ficando vermelho, irritado, intolerante à lente, não insistir, busquem um oftalmologista para ver se a lente não está com depósito, não há necessidade de trocar essa lente, seja ela da família das lentes mais rígidas ou semi-rígidas, ou mesmo das lentes molinhas, as gelatinosas. A lente de contato exige cuidados específicos, porque assim como ela lhe dá visão, ela pode trazer complicações. De quanto em quanto tempo o indivíduo deve visitar o oftalmologista? Os usuários de lente de contato, pelo menos uma vez ao ano. O grau de refração de quem usa óculos, muitas vezes uma refração tem a validade de em torno de 18 a 24 meses. As pessoas que têm doenças sistêmicas associadas, como hipertensão arterial, diabetes, se já tiverem manifestação de alguma doença retiniana ou macular, devem, junto com o seu clínico, buscar, no caso dos diabéticos, muitas vezes a cada 6 meses, 8 meses, um check-up oftalmológico. E as crianças sempre usam óculos a cada ano e meio. Doutor, vamos usar um exemplo. O paciente foi aí, o senhor explicou, olha, o senhor vai ter que usar óculos. Aí a pessoa sai do consultório e fala, não vou fazer óculos, não, eu estou enxergando bem. As pessoas que têm que usar óculos e não usam, esse grau, ele pode ir aumentando a cada dia mais? Isso é verídico? Sem dúvida, como eu coloquei, a miopia, ela pode ir aumentando com o crescimento. Quando ele nota que com o óculos não está tendo aquele rendimento, aquela boa visão, ele precisa voltar para um check-up da sua refração, da sua consulta oftalmológica.
Doutor Leôncio, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Manhã Brasil e com certeza vamos entrevistar o senhor mais vezes. Rendeu muito o tema, porém aqui na rádio o tempo passa muito rápido. Muito obrigada. Foi um prazer e um bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Obrigada. Um feliz ano novo para o senhor. Igualmente, feliz ano novo. Tchau, tchau.